Oi, gente, tudo bem? Ó, tem um alerta para sua saúde. E Deus acabou de me mostrar um jardim, né? Eu fiz a mensagem sobre o tempo. E daí ele me mostrou uma coisa congelada e uma coisa da borboleta, né? E essa 10ª mensagem, capítulo 10 desse livrinho de perguntas e respostas, vem falar da saúde, da sua saúde. E é o que você deve se preocupar com a sua saúde, sobre você começar do final para o início, de você descansar, de você observar as flores, de você ser essa borboleta que vai para o jardim. E aí, a mensagem que eu fiz do tempo, eu quero até complementar, que tem a ver com a sua saúde, que é, tem a borboleta e tem a áspide. Tem uma cobra que ela voa. E aí Deus me disse assim, de toda forma isso será sugado. O seu tempo, o seu dinheiro, as suas qualidades, aquilo que você conserva congelado, isso vai ser sugado. Ou pela borboleta ou pela áspide. É uma questão de escolha, são duas versões da mesma história. O seu tempo será consumido, o seu dinheiro, as suas qualidades, os seus dons, ou com a cobra, ou com a borboleta. Então, que é um respiro que você tem, sempre um respiro provisório, mas o comprometimento do futuro. Completo comprometimento do futuro, não seu comprometimento. Você está segurado, mas o futuro não. E não... eu não sei. Ó. É no que você se empenha, entendeu? Ó. Por que devo me preocupar com a saúde? Ponha um V, um tique assim, né? Em cada meta que deseja alcançar. Reduzir a ansiedade, controlar o temperamento, ser mais autoconfiante, ficar mais alerta, ter mais energia, melhorar a pele, perder peso. Aqui ele está falando que os jovens eles não escolhem, porque esse livrinho é para adolescentes, né? Mas assim, eu estava outro dia vindo com a minha filha e pensando o seguinte: quando a gente é criança, e às vezes até adolescente, a gente não escolhe para onde vai. O que ele está falando aqui é verdade, a gente não escolhe o que come. Por isso que você vê um pai obeso, uma mãe obesa, os filhinhos também tudo ficando redondinho. Porque o que o pai e a mãe comem, eles comem. Se os pais fazem exercícios, eles fazem. Se não fazem, também fazem. Também são sedentários. E só que agora, já que estamos falando de uma pessoa adulta, você escolhe para onde você vai. Você escolhe quem vem ao seu jardim, se é a áspide ou a borboleta. Como é que você gasta o seu tempo, entendeu? E sobre o futuro, qual é a versão desse futuro? É você que escolhe também. Em geral, sua condição física é determinada pelo estilo de vida que você leva. Aqui tem um comentário do André que diz: estou sempre com fome. Dizem que sou um saco sem fundo. Ontem, não sei, eu já tinha comido, mas tava com uma fome assim, sabe? Que eu achava que eu nem ia conseguir dormir.
E aí eu pensei, meu Deus, eu não quero comer porque eu já comi. Mas eu tava com uma fome, não sabia o que era aquela fome. Daí eu lembrei que eu tinha um pedaço de mamão, né? Que eu tinha comprado um mamão bem grande, dividi com a minha filha, comemos até, repetimos, e mesmo assim ainda sobrou. E eu lembrei que eu tinha um pedaço de mamão na geladeira. Peguei aquele mamão e comi aquele pedaço de mamão. Nossa, parece que tirou com a mão a fome, sabe? Fiquei satisfeita, sim, que foi incrível, como se eu tivesse comido um sanduíche ou dois, aquele pedacinho de mamão. Por isso que é sempre bom você ter as mãos, uma fruta, uma coisa assim, quando vê aquela fome, que você não sabe de onde, que às vezes até você já comeu há pouco tempo, você possa, né, dar para o seu estômago para você dormir bem e ficar leve, sem pesar a consciência. Você precisa se controlar mais na hora de comer. Controlar a sua saúde, o que estou assistindo, para onde estou indo, o que estou fazendo, o que estou pensando, o que estou sentindo não dá para controlar. Dá para controlar o que você está pensando, para que assim você controle o que você vai sentir. Mudei meu estilo de vida. Eu era uma adolescente obesa, algo que eu nunca quis que acontecesse. Eu estava insatisfeita com minha aparência e não me sentia bem fisicamente. De tempos em tempos tentava perder peso com alguma dieta especial, mas sempre engordava de novo. Então, quando tinha 15 anos, tomei uma decisão séria, perder peso da maneira certa, de uma maneira que eu conseguisse seguir a vida inteira. Comprei um livro sobre princípios básicos de nutrição e exercícios e coloquei em prática o que li. Estava decidida a não desistir mesmo se tivesse uma recaída ou ficasse desanimada. Sabe o que aconteceu? Deu certo. No período de 1 ano, perdi mais de 25 quilos. Já faz 2 anos que mantenho o peso que eu queria. Para mim, isso parecia impossível. Acho que consegui porque mudei meu estilo de vida, não apenas meus hábitos alimentares. Tem que saber a hora de parar de comer, parar alguma coisa que está te fazendo mal, parar um vício, enfim. Evite alimentos que não são saudáveis, corrija maus hábitos alimentares. Não pule refeições. Se fizer isso, ficará com muita fome e vai acabar comendo demais. Tenha às mãos alimentos que fazem bem, no caso de vir, sabe, uma fome assim, um estresse, né? Tem gente que tá triste e vai comer. Cuidado com isso. Eu me sinto bem depois de me exercitar e quando percebo melhora na aparência e isso aumenta a minha autoestima. A Bíblia diz: o treinamento corporal é proveitoso. 1 Timóteo 4:8. Olha só, não sabia, que legal. Os benefícios dos exercícios: melhora seu sistema imunológico, estimula o cérebro a produzir substâncias que acalmam, pode ser divertido. Procurar um esporte que você gosta, uma dança, pode fazer junto com alguém. E aqui fala plano de ação, uma meta razoável que eu poderia estabelecer com respeito à minha dieta qual é? Reduzir o açúcar. Em alguns alimentos você pode tirar o açúcar, substituir, quem sabe, por mel, tâmaras, sei lá, ver com um nutricionista, né? Adoçar com alguma fruta, né? Em vez de adoçar com açúcar, uvas passas, enfim.
Uma meta para exercícios físicos, qual seria? Uma meta para você dormir às 8 horas por noite. Evite dormir tarde, não fique conversando até tarde. Não discuta, né? Por WhatsApp, sei lá. Converse pessoalmente com a pessoa. Sabe, algum assunto estressante à noite. É bom que você procure alguma coisa leve antes de dormir. Mantenha a regularidade do sono, dos exercícios, sabe, da alimentação. Cuidados com a saúde têm efeito sobre a sua autoestima. O que você acha? O que é ainda mais importante do que cuidar da sua saúde física? Da sua saúde emocional. Mas a saúde física, ela vai ter consequências sobre a saúde emocional e a saúde emocional sobre a saúde física. E a saúde espiritual, ela vai mexer com tudo, ou para bom, como a borboleta no jardim, ou para mal, como a cobra, a áspide, essa voadora aí que sobrevoa e amaldiçoa tudo, entendeu? A saúde é uma coisa, é um jardim que Deus dá pra gente. Deus dá saúde, Deus dá tempo pra gente, né? Outro dia Deus estava falando, eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar tempo. Então Deus agora está falando para você, eu não quero te dar dinheiro, eu quero te dar tempo. Tempo para você cuidar desse jardim, para você receber as borboletas e não as áspides. Porque, mais uma vez, né? O seu jardim vai ser admirado e gasto e sugado, né? Como a borboleta vem, ela suga, mas a áspide vem e a suga. Qual que é a diferença? Que a borboleta não faz mal. Ela faz parte do equilíbrio do jardim. Ela embeleza, sabe? É um visitante, uma visitante, é algo que vem e te cansa. Como o rapaz falou, eu faço exercício, eu me canso, mas eu tô feliz depois. Então essa visita dessa borboleta, nossa, me cansa, mas é um cansaço gostoso, feliz, sabe? Eu fico, nossa, faz bem, produz o hormônio da felicidade em você, mas a cobra não. Ela te cansa, ela te suga e você fica cada vez mais ansioso, mais, sabe, nervoso, triste. E quanto mais você se esforça, é isso. Então, a saúde nossa, ela vai ser gasta, não tem como a gente estar em processo de envelhecimento. A gente passa pelo crescimento e depois que amadurece tudo, a gente já está envelhecendo. Quer dizer, o nosso jardim está sendo sugado. Agora, nesse momento, tem alguma coisa sugando o nosso jardim. Mas a questão não é sobre a preocupação com envelhecer, com ser sugado. O meu dinheiro está gastando, que dó. Não. Sabe, a avareza é um pecado. Que ótimo que o seu dinheiro está sendo gasto. Está sendo bem gasto? Ótimo. Sabe, agora imagina que você ganha uma saúde e você pensa, eu vou ficar paradinho, que é a mensagem que Deus me deu sobre o congelamento. Eu não quero gastar,
eu não quero, sabe? E aí eu congelo as coisas. Congelado ou não, você vai envelhecer. E as coisas podem se perder assim, congeladas mesmo, sabe? Sem uso. Eu lembro, eu sempre fui uma pessoa muito... Tinha dó de usar. Minha mãe falava, quando eu era criança, eu ganhava as coisas e eu guardava. Eu tinha dó de comer. Eu ficava guardando, guardando, e meu irmão, ele achava e ele comia tudo. E minha mãe falava assim, você é bobinha, você não esconde direito. E outra, por que você não vai lá e come logo, né? Fica guardando, guardando. Então é meio que isso, né? Eu tô juntando essa mensagem com a outra, porque tem a ver. Você ganha uma saúde, você congela, você... E aí eu tinha uma caneta que eu trouxe, eu ganhei da minha mãe do Japão, e eu fiquei esperando o momento certo. A hora que eu fui abrir, eu acho que eu nem achava que eu ia usar aquela caneta. Eu só dava uma olhada nela, porque eu tinha tanta dó de usar ela. E eu guardava de novo. Só que da última vez que eu abri, ela estava toda estourada por dentro. Joguei fora. Perdeu. Ele se perdeu. Então, a saúde nossa, assim como o nosso tempo, ele vai acabar, usando ou não usando. É sobre como usar. O nosso dinheiro, ele vai acabar. Ou, enfim, ele desvaloriza, passa o tempo, perde o momento, uma vontade, um sonho, entendeu? As coisas mudam, a vida é dinâmica. A questão é pedir orientação para o Espírito Santo, né? De como gastar o nosso tempo e a nossa saúde. Como usar. E cuidar, né? Cuidar. Tá me vindo à mente algumas coisas, eu vou falar, porque sempre essa mensagem é sempre bem estranha, né? Quer ver? Paulo cria um sistema que é o sistema da castidade, de um servir a Deus sem ter família, que aí a Igreja Católica vem e entende que esse é o correto, que o sacerdote ele não pode ter uma família, ele não pode ter filhos, ele não pode ter um relacionamento com uma mulher, né? Daí se criam o quê? Os padres e as freiras. Só que esse era um problema pessoal de Paulo. Paulo falou que ele tinha um espinho na carne. Paulo não se dava bem com as mulheres, ele não tinha uma boa visão das mulheres, assim como Salomão não tinha, só que Salomão era promíscuo e Paulo era reservado. Então ele tinha o mesmo problema com as mulheres que Salomão, só que pelo motivo oposto, que Salomão queria estar com muitas mulheres e Paulo não queria estar com nenhuma. Então, é sobre achar o equilíbrio, entendeu? A resposta, o contato com Deus, ele não vai estar ali na igreja, entendeu? Você pode receber uma palavra ali na igreja, mas a verdadeira ação, ela vai ser dentro da família, do seu trabalho. Na hora que alguém te xingar, te ofender, for injusto com você, aí é que vai ter a ação de Deus, que é o anjo,
entendeu? Que é a mensagem que eu fiz hoje sobre os seres viventes e os querubins, né? Ou a ação da áspide. Então, estar apartado, estar congelado, é na vida, na rotina, nos altos e baixos da vida que Deus, Ele vai manifestar. Na dor e no prazer, na fartura e na falta. Não tem um jeito ideal para Deus falar, para Deus manifestar, né? E mesmo que a sua saúde não esteja bem, Deus está falando alguma coisa sobre, né? Sobre você, sobre como é que você tem gasto o seu tempo, o seu dinheiro, as coisas que Ele te deu, sabe? E talvez ele peça uma transformação, né? Porque a borboleta, ela é uma transformação. E o que eu estou oferecendo? O jardim, ele oferece. E quando ele oferece, ele ganha. Ele entende o sentido que ele tem nele, né? Como, por exemplo, quando eu me tornei mãe, muitas das coisas eu entendi porque que o meu corpo foi formado daquela forma. Quando você abraça alguém, você entende para que os seus braços foram feitos. E é muito bom isso. Então, cuide da sua saúde, tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês.